Pessoal, vamos estar falando agora sobre rotação, tá? A primeira atividade, nós vamos dar um exemplo aqui referente a um sistema de motorredutor. Aqui é um equipamento guincho, tá? Constituído de motor, redutor e equipamento. Você vê aqui claramente o motor, o redutor de velocidade e o equipamento, o tambor aqui do guincho, tá? Aqui é a estrutura, o mancal, tá? Então é um elemento mecânico, tá? E as informações técnicas desse motor, você tem uma rotação de 1.700 RPM, você tem uma potência de 2 cavalos, a gente a princípio não vai utilizar essa potência, tá? Primeiro momento. E o redutor tem uma relação de transmissão de 40, ele é 1:40, tá? E a solicitação, que foi solicitada a nós, né? É descobrir a rotação do eixo do tambor do guincho, né? Em RPM. Então, qual que é a rotação, tá? Do tambor aqui, do eixo do tambor do guincho em RPM. Como a gente vai iniciar, tá? A gente sabe que a rotação do motor ele é 1.750 RPM e, como você sabe, o seu redutor ele é 1:40, tá? Ele é 1:40, quer dizer que a 40 giros do motor, tá? Você tem uma volta, uma rotação no eixo de saída, tá? Então você apenas pega 1.740 dividido por 40. A gente pegando a calculadora, tá? 1.750 dividido por 40. Nós temos então, encontramos 43,75 RPM, tá? Então a rotação do eixo do tambor do guincho em RPM é 43,75 RPM, tá? Vamos pegar outro exemplo desse outro elemento aqui. Temos uma bomba centrífuga. Então a constituição do acionamento, nós temos o motor elétrico, nós temos um acoplamento, nós temos a bomba centrífuga, tá? Uma bomba centrífuga de multistágio, tá? Informações técnicas, nós temos motor elétrico 1.750 RPM, 2 cavalos de potência, e o que foi nos solicitado? Rotação do eixo da bomba centrífuga. Rotação no eixo da bomba centrífuga. Então, qual que é a rotação no eixo? A gente fala no eixo de entrada da bomba centrífuga, tá? A gente pega 1.750 RPM dividido, como o eixo do motor é acoplado diretamente no mesmo eixo, tá? Da bomba, a mesma rotação que é aqui é a mesma aqui. Eu tenho os elementos de acoplagem aqui, um acoplamento, tá? Então é 1.750 dividido por 1. Então a rotação no eixo, tá? A rotação dessa bomba é 1.750 RPM. Porque eu não tenho nenhum elemento de máquina fazendo uma ampliação ou redução da velocidade. Então, quando todo elemento, um conjunto mecânico acoplado diretamente através de um acoplamento, por exemplo, é ele mesmo. Se o motor é 1.750, a rotação aqui do eixo da bomba na bomba, a rotação é 1.750, tá? Vou pegar outro exemplo, outra orientação. Nesse conjunto aqui, tá? Nesse conjunto é um acionamento de equipamento industrial, onde você tem um motor acoplado, tá? Você tem um acoplamento no eixo de entrada do redutor. E você tem um acoplamento
desculpa, no eixo de saída do redutor você promove uma ligação, acoplamento, uma acoplagem no eixo do equipamento, tá? Aqui o equipamento é o eixo de entrada do equipamento. Então nós temos o motor acoplado no eixo de entrada do redutor e o eixo de saída do redutor está acoplado no equipamento, tá? Então como que a gente vai iniciar o cálculo? A rotação do motor, ele é 1750, informações técnicas. Motor tem uma rotação de 1750, o redutor ele é 1/40, uma redução de 1/40, e está pedindo a rotação do eixo de entrada do equipamento, tá? Então 1750, que é o eixo, é a rotação da ponta desse eixo do motor. Como eu estou acoplado direto, então no eixo de entrada do redutor é o mesmo do motor, tá? E a informação que eu tenho do redutor, que ele é 1/40, a cada 40 giros que eu dou aqui no eixo de entrada, é uma volta aqui no eixo de saída, tá? Então eu divido por 40. E como o eixo de saída do redutor está acoplado diretamente no mesmo sentido, através do acoplamento, é o mesmo que é do eixo de saída. Então é apenas isso aqui. 1750 dividido por 40. 43,75 RPM. Então, quando eu ligo o motor, no meu equipamento, tá? Eu tenho 43,75 RPM. Outro exemplo. Eu tenho esse outro elemento aqui. Eu tenho um acionamento de equipamento industrial, onde é constituído de motor elétrico, polias, redutor e acoplamento. Informações técnicas: o meu motor elétrico é 1750, as polias, a polia do eixo do motor, que é a motriz, ela é 120 milímetros. O diâmetro da polia do eixo de entrada do redutor, que é a motora, é 200 milímetros. O redutor, a relação de 1/40, né, 1/40. E o que está pedindo para mim é a rotação do eixo de saída do redutor, velocidade em RPM. Então eu tenho um motor a 1750, essa polia que está montado no eixo do motor, ele possui um diâmetro de 120, e eu tenho a correia trapezoidal, tá, interligando, fazendo o contato. No eixo de entrada do meu redutor, ele possui uma polia de diâmetro 200. A relação é 1/40 desse redutor. E qual que é a rotação no eixo de saída aqui, tá? Então vamos lá. O motor ele é 1750 RPM, tá? Ele está acoplado com uma polia de 120 e ele transfere para o eixo de entrada do redutor de 200. Então é 1750 vezes 120 dividido por 200. Isso vai dar o seguinte: 1750 vezes 120 dividido por 200. Mil e 50 RPM, tá? 1050 RPM. Então só conferindo: 1750 vezes 120 dividido por 200, tá?
E nesse redutor eu tenho relação de 1 para 40. Então 1050 dividido por 40 dividido por 40. Então no eixo de saída do meu redutor eu tenho 26,25 RPM. Então, como isso funciona? Eu pego 1750, que é a rotação desse motor. Como essa polia está montada no próprio eixo do motor, eu multiplico. Então, eu pego 1750 vezes o diâmetro. Daí, como eu tenho uma relação aqui de transmissão aqui, tá? Eu tenho que fazer uma divisão, tá? Então, por isso que eu pego 1750 vezes 120 dividido por 200. É sempre assim. 1750 vezes o diâmetro dividido pelo diâmetro. Daí, como eu tenho uma relação de 40, 1 para 40 aqui, nessa caixa redutora aqui, eu sempre divido, porque a cada 40 giros aqui, eu tenho uma aqui na saída, né? Então, eu peguei 1.500 dividido por 40. Então, quando o motor estiver em 1750 RPM, a rotação do eixo de saída do redutor está a 26,25. Vamos ao terceiro exemplo. Quinto exemplo. Nós temos o seguinte. Uma correia transportadora, tá? Está ilustrado aqui. Constituição do acionamento, nós temos motor elétrico, acoplamento, redutor, engrenagem e tambor, tá? Então vamos lá, informações técnicas. O meu motor ele é 1750, a minha engrenagem, tá? As engrenagens de acionamento, tá? Eu tenho número de dentes da engrenagem do eixo de saída do redutor, 10 dentes, e eu tenho número de dentes da engrenagem do eixo de entrada do tambor do equipamento, 15 dentes. O redutor ele é 1 para 40, tá? Então eu tenho um motor acoplado, através do acoplamento, eu tenho uma acoplagem, uma ligação com o acoplamento, um redutor. E no eixo de saída do redutor eu tenho uma engrenagem, e no eixo de entrada do meu equipamento eu tenho outra engrenagem, tá? Aqui uma proteção, tá? NR12. Então vamos ao seguinte: 1750 RPM do meu motor. Como eu estou acoplado diretamente, no eixo de entrada do meu redutor, ele é 1750. Como eu tenho uma relação de 1 para 40, eu divido por 40. Então eu tenho 1750 dividido por 40. Então no eixo de saída do meu redutor, eu tenho 43,75 RPM, tá? Isso no eixo de saída do redutor. Daí, como eu tenho uma engrenagem de 10 dentes montado no eixo de saída, e eu tenho o meu tambor, meu equipamento montado uma engrenagem de 15 dentes, é o seguinte: 43,75 aqui no eixo de saída vezes 10 dentes. No mesmo eixo, multiplico, tá? E quando vou mudar de eixo, eu divido. Então, 43,75 RPM vezes 10 dentes dividido por 15 dentes. Vamos fazer a conta. 43,75 vezes 10 dividido por 15. Eu tenho 29,17 RPM. Então, o meu motor a 1750, a rotação no tambor, no eixo de entrada no tambor, a rotação é de 29,17 RPM.